A chama da lâmpada oscila, projetando sombras longas sobre as paredes da tenda. Moisés inclina-se sobre a mesa. O ar está denso, parado. Ele segura a pena de junco com firmeza. A ponta mergulha na tinta escura, absorvendo o líquido denso. Ele toca o pergaminho. O primeiro traço surge, firme, cortando a superfície clara. Cada letra que ele forma exige esforço. Ele registra o início. O sopro de vida, a poeira, o primeiro passo no jardim. A tinta seca lentamente, fixando o peso dos séculos sob a luz bruxuleante. Moisés não hesita. Ele traça a linhagem de Adão e Eva, detalhando a queda e o pecado que se enraizou no solo do mundo. O silêncio fora da tenda é absoluto, interrompido apenas pelo som rítmico da pena arranhando a textura do couro. Ele escreve sobre a origem, sobre o primeiro fôlego humano e a primeira sombra que caiu sobre a terra. O trabalho é lento, preciso, uma carga que ele transporta das profundezas da história para o presente. Ele vira a página. A narrativa avança, carregando o peso de gerações que ainda não conheciam o destino que ele agora documenta. A pena para. O pergaminho é deixado de lado. A visão de Moisés atravessa a lona da tenda e alcança as colinas áridas sob um sol inclemente. Ali, o horizonte se divide. Abel caminha à frente de seu rebanho. Seus pés afundam no solo seco, levantando pequenas nuvens de poeira que o vento logo dispersa. Ele para, observa o movimento dos animais, corrige a direção de um cordeiro que se afasta do grupo. O som constante é o balido rítmico que preenche o vale. Mais abaixo, a paisagem muda. Caim está ajoelhado, as mãos calejadas cravadas no solo endurecido. Ele remove pedras e torrões secos, limpando o espaço ao redor de seus sulcos. O suor escorre pelo seu rosto, pingando na terra que ele insiste em arar. Ele levanta a cabeça, observa as nuvens que passam sem promessa de chuva e volta a cavar com movimentos curtos e precisos. O sol reflete no metal de sua ferramenta improvisada. Abel, no alto da encosta, ajusta a posição de sua vara, mantendo o controle sobre os animais. Embaixo, Caim arrasta um feixe de ervas secas. O som do atrito contra o chão é áspero. Eles ocupam o mesmo deserto, mas seus mundos não se tocam. A distância entre eles cresce conforme o sol atinge o ponto mais alto do céu, intensificando o calor que a terra irradia. Abel caminha entre os animais. Seus olhos examinam cada cordeiro com atenção minuciosa. Ele escolhe o primeiro, de lã impecável, e depois um segundo. Ele os conduz até o topo da colina, onde ergueu um altar de pedras soltas. Com movimentos lentos e deliberados, ele prepara a lenha, empilhando os galhos secos para que o ar circule entre as fibras. O silêncio da encosta é absoluto. Apenas o som da respiração dos animais e o estalar dos gravetos interrompem a quietude. Abel coloca as ofertas sobre a madeira. Ele usa uma pederneira para gerar a faísca. O fogo ganha vida, primeiro como um brilho alaranjado, depois como labaredas que sobem, rápidas e famintas. A coluna de fumaça não se curva, nem se dispersa com o vento. Ela ergue-se em linha reta, um pilar denso e constante que aponta diretamente para o zênite. O calor aumenta, irradiando uma onda que faz o ar vibrar acima das rochas. Abel recua um passo, as mãos vazias, estendidas para a frente. A luz do fogo ilumina sua expressão de serenidade. O ar, ao redor, parece tornar-se mais denso, impregnado por uma quietude que acalma o balido dos animais distantes. A aceitação divina manifesta-se no silêncio absoluto que se instala sobre o solo. O céu parece baixar-se para tocar a fumaça. A harmonia é palpável, um equilíbrio perfeito entre o esforço do pastor e a resposta que desce das nuvens, selando o momento de entrega. A poucos metros dali, Caim permanece imóvel. Seus olhos estão fixos na coluna de fumaça que sobe do altar do irmão. Ele baixa o olhar para o seu próprio monte de grãos. Ele empilha as espigas e os frutos da colheita sobre o altar de pedras, pressionando cada item com força excessiva. Ele risca a pederneira. O fogo surge, mas as chamas vacilam, lutando contra a umidade da lenha verde que ele escolheu. A fumaça não sobe. Ela se arrasta rente ao solo, cinzenta e pesada. Uma rajada de vento sopra do desfiladeiro, atingindo o altar de Caim. A fumaça se dispersa instantaneamente, espalhando cinzas pelo rosto e pelas mãos dele. Ele não se move para protegê-la. Seus punhos se fecham sobre o solo, os dedos cravando-se na terra seca, até as unhas se partirem. As articulações dos ombros ficam rígidas e a mandíbula se contrai em um arco tenso. Ele observa o altar vizinho, onde a luz ainda brilha com intensidade. O silêncio ao seu redor torna-se cortante. Caim levanta-se lentamente, limpando as cinzas da pele com um gesto brusco. Ele não olha mais para o céu, mas mantém a cabeça baixa, fixando o chão. A respiração
torna-se curta e ruidosa. Cada músculo do seu corpo está tensionado, pronto para uma ação que ele ainda não nomeou. Ele dá um passo em direção ao irmão, e depois, outro, enquanto as chamas do seu próprio altar morrem, deixando apenas o carvão fumegante sob a luz implacável do dia. Caim caminha em direção ao irmão. Ele pisa sobre a terra fendida, levantando uma fina poeira que gruda no suor da pele. Abel, distraído pelo movimento, olha para trás. Caim não diz uma palavra de imediato. Ele apenas aponta para além das colinas, onde o campo aberto se estende sob o brilho branco do meio-dia. O sol está parado no ponto mais alto do céu, sem uma única sombra para oferecer alívio. Caim gesticula com a mão aberta, convidando Abel a segui-lo. Abel limpa as mãos na pele de cordeiro que usa como proteção e começa a caminhar ao lado do irmão. O calor é tão intenso que o ar acima do solo oscila, distorcendo a linha do horizonte. Eles avançam pelo terreno irregular. O som dos passos de ambos é o único ruído abafando o canto das aves distantes. Caim mantém uma distância constante, seus olhos fixos na nuca de Abel. A cada passo que dão em direção ao centro da planície, o isolamento torna-se mais absoluto. Não há árvores, não há rochas, apenas a vastidão seca que se estende por quilômetros. A luz solar reflete na areia, forçando-os a semicerrar os olhos. Abel para por um instante, buscando o ar, mas Caim faz um sinal brusco com o braço, indicando que devem continuar. A urgência silenciosa de Caim dita o ritmo da caminhada. Eles entram no coração da planície, onde o calor faz a pele arder e o silêncio do deserto parece pressionar os ouvidos, cercando-os em uma armadilha de luz e poeira. Caim para subitamente. Abel, à frente, gira o corpo, mas não encontra tempo para reagir. Caim avança com uma velocidade que rompe o ritmo lento da caminhada. O braço direito descreve um arco curto e potente. O punho atinge a têmpora de Abel com um som seco, como o estalo de madeira verde sendo partida. Abel perde o equilíbrio instantaneamente. As pernas falham, os joelhos colidem com o solo seco, levantando uma pequena nuvem de poeira que se dissolve no ar quente. Caim não recua. Ele desfere um segundo golpe, desta vez com o peso de todo o seu corpo concentrado no ombro. Abel tomba de lado, o rosto encontrando a areia quente. Ele tenta levar as mãos ao peito, mas os dedos arranham o solo, espasmódicos, perdendo a força a cada segundo. O peito de Abel sobe e desce em um esforço final, desesperado, até que o movimento cessa. O silêncio, antes apenas uma presença, torna-se absoluto. O calor parece congelar. Não há o som de vento nem de pássaros. Apenas a respiração ofegante de Caim, que ressoa como um martelo contra o vazio. Ele permanece de pé, os punhos ainda fechados, observando o corpo estendido na planície. O sangue escorre, escurecendo a terra seca ao redor de Abel. Caim dá um passo para trás. Seus pés descalços sentem a vibração da terra, que parece rejeitar o peso daquele ato. O sol continua a brilhar, impiedoso, iluminando a imobilidade absoluta que se instaurou entre os dois irmãos. O céu, antes límpido, escurece subitamente. Nuvens carregadas convergem sobre a planície, bloqueando o sol. Um trovão ruge, não vindo do horizonte, mas diretamente de cima, fazendo o solo sob os pés de Caim vibrar e abrir pequenas fissuras. A terra treme com uma força que o obriga a dobrar os joelhos. Uma voz, profunda e ressonante, como o impacto de montanhas, ecoa por todo o vale. Caim solta um grito curto e abafa a boca com as mãos, mas o som da voz divina sobrepõe-se a tudo. Ele tenta correr, mas as pernas não respondem. O tremor do solo aumenta, derrubando-o de costas na areia. Ele olha para o alto, onde o céu parece se romper em luz e trovão. A pergunta surge, cortante e inevitável, forçando Caim a encarar a extensão do que cometeu. O terror toma conta de cada músculo. Ele se contorce, tentando encontrar um lugar para se esconder. Mas não há sombra nem rocha que o proteja daquela presença que tudo vê. O ar torna-se denso, pesado, carregado de eletricidade. Caim encolhe-se, pressionando os ouvidos com as palmas das mãos, mas a voz penetra, implacável, exigindo uma resposta. O julgamento desce sobre ele como uma tempestade física, esmagando qualquer tentativa de resistência. Ele se arrasta pela terra, o peito batendo contra o solo que ainda vibra, enquanto a onisciência divina o cerca, impedindo qualquer fuga ou negação diante da verdade que clama por justiça. A voz silencia, deixando apenas o zumbido do vento nas orelhas de Caim. O julgamento ecoa. Ele será um errante, a terra não lhe dará mais sustento. Caim tenta erguer o tronco, mas suas mãos escorregam na poeira. Ele olha para o horizonte. O caminho do exílio estende-se como um deserto infinito. O medo da morte o assalta.
Cada movimento ao longe, o estalar de um galho, a sombra de um pássaro, tudo parece um vingador pronto para o golpe final. Ele treme, os dentes batendo, enquanto recua para trás. De repente, uma luz incandescente surge no ar, focando-se em sua fronte. Um calor intenso, como o de um ferro em brasa, pressiona sua pele. Caim solta um gemido abafado, levando as mãos à testa, onde uma marca indelével se grava, pulsando com uma energia fria e estranha. A dor diminui, deixando uma cicatriz que brilha levemente sob o sol. O terror cede lugar a um choque profundo. Ele percebe a proteção que o torna intocável, uma misericórdia que o condena a viver com o peso de seu ato. Caim levanta-se, cambaleante. Ele olha uma última vez para o solo, onde o irmão jaz, vira as costas e começa a caminhar para o desconhecido. O rastro de Caim se apaga nas areias do tempo. As décadas sucedem-se como o bater de asas de um bando de corvos. Onde antes havia apenas campos ermos, agora erguem-se muralhas de pedra bruta, empilhadas com esforço humano. O som do martelo batendo contra a bigorna rompe o silêncio do vale. O metal é forjado em lâminas afiadas, destinadas não ao cultivo, mas à disputa pelo domínio. Nos vales distantes, as harpas tocam melodias que tentam encobrir o ruído das cidades que crescem sem freio. A cada nova torre erguida, a ganância se enraiza. O pecado, semelhante a uma videira selvagem, serpenteia pelos corredores e praças, asfixiando a justiça antes que ela possa florescer. Homens trocam olhares de desconfiança sob a sombra dessas novas estruturas. A fumaça das forjas sobe ao céu, mesclando-se a uma névoa que obscurece a luz do dia. Não há mais o campo aberto de Abel. Agora, o mundo é um labirinto de pedra e ambição. A cada ciclo lunar, a escuridão se torna mais densa, infiltrando-se nas rachaduras das construções, enquanto o murmúrio da retidão humana se perde entre o tilintar do cobre e o grito seco dos que reivindicam o poder. A terra, outrora vasta e simples, agora pesa sob o domínio de mãos que esqueceram o primeiro sangue derramado. No âmago dessa penumbra, um novo ciclo se inicia. O nascimento de Sete rompe a monotonia do esquecimento. Em vales onde antes o metal forjado ditava o ritmo da vida, ouve-se agora um som diferente. O murmúrio de orações que sobe aos céus, como fumaça branca, em meio ao negrume. Homens e mulheres, cansados da opressão das muralhas de pedra, levantam as mãos, clamando pelo nome do Senhor. É uma resistência silenciosa, uma centelha que se recusa a apagar. O ar parece mais leve, renovado pelo clamor dos que buscam a justiça. Na tenda, a luz da lâmpada oscila, refletindo o movimento constante de Moisés. Ele mergulha a pena uma última vez no tinteiro. O som do pergaminho sendo enrolado preenche o espaço, um ruído seco e definitivo. O trabalho está concluído. A linhagem da promessa encontra seu refúgio naquelas palavras. Moisés pousa a pena e observa o rolo com as mãos firmes. Seus olhos repousam sobre o selo. Um brilho de esperança surge em seu semblante. O passado foi registrado, o pecado reconhecido, mas a linhagem permanece preservada. Ele apaga a chama, deixando a tenda no silêncio, enquanto a promessa de redenção ecoa na escuridão, aguardando o tempo de florescer.